Oi, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 7 de janeiro de 2025. Estamos começando mais um ano. Hoje gostaria que refletíssemos em 2 Crônicas, no versículo 7, a partir do versículo 12 ao 14, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje pela manhã, eu caminhando no parque, e eu vi uma senhora que trabalha lá no parque conversando com uma amiga, e ela falando em relação à humanidade. Segundo ela, não dá nem para saber se as pessoas mais são humanos, de tanta atrocidades que cometem, de tanto absurdos, né, que tem acontecido em nosso meio. E é uma verdade, de fato, são coisas absurdas que têm acontecido. Mas, em contraste a tudo isso, tem coisas boas, não é? Tem coisas boas. A palavra do Senhor é uma delas. Coisa muito boa. O fato é que as pessoas, elas não têm como parâmetro o Deus dos céus e a sua palavra. Então, quando a gente usa como parâmetro outra pessoa, é óbvio que não é um parâmetro adequado para seguir, porque cada pessoa tem uma personalidade, uma forma de pensar e uma ação diferente. Então, quando a gente age dessa forma, e principalmente se a gente tem outra pessoa como exemplo, aí a tendência é de acontecer o que tem acontecido, né? Muitas pessoas se inspirando em outras para poder cometer atrocidades. Já a palavra de Deus, ela nos dá respaldo, ela nos dá segurança. Olha o que Deus prometeu. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse mundo que muitos dizem que não tem mais jeito, mas tem sim. Aqui está a fórmula. É só as pessoas voltarem para Deus. É só nós voltarmos para Deus. É só a gente se converter dos nossos maus caminhos. A gente orar, buscar o Senhor. E Ele garante, né, que Ele perdoa nossos pecados e sara esta terra que está terrível. Não é? Essa terra está terrível. Para se viver nos nossos dias está muito difícil. É muita coisa horrível que a gente ouve. Mas a fórmula está em Deus. Em Tiago 4, versículo 8, no 10 diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então este é o segredo, é a gente buscar a Deus para que tenhamos um mundo melhor, né, uma terra melhor, para que possamos viver melhor. Este é o segredo, é a gente buscar ao Senhor. Enquanto isso não acontecer, vai ser disso para pior. A gente precisa voltar ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 24, diz assim: Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentiras, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, né? Ou seja, por quê? Porque cada vez mais é aquela questão lá, né, que está escrito lá em Apocalipse: quem for limpo, limpe-se mais; quem for sujo, suje-se mais. E aí a gente vê cada dia, né, as pessoas se sujando mais, em vez de se limparem mais, em vez de buscarem ao Senhor, em vez de ter o Senhor e a sua palavra como parâmetro, estudar a sua palavra e ver o que Deus requer de nós. E é aqui como está dizendo, né? Por isso Deus entregou, né, as concupiscências do coração, as imundícias do coração. Ou seja, Deus diz: olha, vocês querem assim? Então sigam assim. Mas lembre-se que vocês terão consequência pelos seus atos. E está aí as consequências. E a maior delas é no final, né? É perder a sua alma. Então que o Senhor tenha compaixão de nós, né? Que nós possamos ter o nosso coração purificado, né, pela palavra do Senhor, que nós possamos voltar ao Senhor. Tenham todos uma excelente noite. Fica essa palavra para meditação, né? Que nós possamos refletir. Um abraço a todos, uma excelente noite. Fiquem todos com Deus.